Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Prosa Acadêmica. Voltamos com mais uma edição, um episódio super especial. Está aqui ao meu lado a professora Joana. Olá, pessoal, tudo bem? E fazendo aqueles pedidos iniciais de todos os programas, deixe o seu like, o seu comentário, sua interação no nosso vídeo aqui no canal da Univale TV. E caso você esteja ouvindo pelo Spotify, deixe o seu feedback também, o seu comentário, o que você quer ver aqui no nosso programa, o que a gente pode discutir. Se você é um aluno de algum curso da Univale e quer participar, entre em contato com a gente que a gente tenta fazer essa ponte também. Ao meu lado, como já disse, professora Joana, mais uma vez, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um seminário que teve dentro de uma disciplina sua com a turma da enfermagem, sobre produção discursiva, e falando também sobre as vozes do território, não é isso? Pois é interessante trabalhar essa... Além da disciplina que eu gosto muito, né, de lecionar essa temática, nós reservamos um período da segunda etapa para a gente falar sobre as vozes do território, né? Sim. Até porque território, para a gente que é do Univale, tem um significado diferente por causa do nosso mestrado aqui, do JIT, mas também para mostrar que nós não temos só uma voz, nós temos várias vozes que esses territórios ou que esse território evocam, né? E aí é importante a gente levar essa temática não só para o campo do mestrado, mas trazer isso para a graduação, para essa discussão. Sim. Que envolve, né, e aguça também nossa curiosidade, porque quando eu coloquei lá, né, na nossa proposta, as vozes do território, a gente personifica e, ao mesmo tempo, a gente traz essa discussão. Mas quais seriam essas vozes? Será que existe ou não, ou se elas são silenciadas, né? Então, são essas perspectivas que a gente trabalhou. E quem participou desse trabalho, desse projeto, foram as estudantes de enfermagem que hoje estão participando aqui com a gente. Gisele Rafael e Ana Kelly. Acertei seu sobrenome? Rafael, desculpa. Desculpa. Mas, meninas, sejam muito bem-vindas ao Prosa Acadêmica. Fiquem à vontade. Eu acho que a nossa conversa hoje vai ser bem bacana, falar um pouquinho sobre esse projeto. Para vocês, como é que foi participar quando vocês tiveram o primeiro contato? Qual foi a sensação? Primeiro a partir do nome, né? Vamos começar. Vamos. Assustou um pouquinho. Sim, começou. Primeiro, voz dela, falei, gente, território não fala. Calma aí que tá errado. Aí eu já mandei mensagem na Joana. Falei, Joana, que é isso aqui que eu tô lendo? Aí ela, calma, eu vou explicar na sala. Ela sempre coloca lá na atividade, não apavore, eu vou explicar. A turma fica apavorada do mesmo jeito. Aí ela explicou que era um seminário que seria dividido os temas, que foi Lantejoulas ao Vento, que foi o primeiro carnaval nosso livro, o livro da Dana. Lantejoulas ao Vento. Aí veio o meu, que era a luta pela terra do Vale do Rio Doce, que envolve bastante sobre a cultura, que tinha os botocudos, que eram os indígenas daqui. A minha amiga Ana Kelly, que ficou sobre o museu. Isso. E também teve educação física. Muito. São muitos. Foram vários grupos, né? Como nós estamos numa turma de fusão, então vários trabalharam, né? Que é educação física, primeiro período. Aí um abraço para os alunos que vão nos assistir, mas que estão sendo representados pelas alunas do curso de enfermagem primeiro período. E aí eu acho que desbravar o vale... né? O Vale do Rio Doce talvez tenha sido algo inusitado, porque como a professora de produção discursiva vai falar para você assim, Jonathan, descubra as vozes do território desbravando o Vale do Rio Doce. Oh, meu Deus, que professora é essa que está falando isso? Na enfermagem, né? Então, eu acho que trazer essa discussão e ouvindo as vozes dessas alunas, né, que ecoaram lá nas apresentações, que trouxeram materiais que são importantes e interessantes para o nosso conhecimento, porque muitas vezes, igual quando a professora Zana veio aqui, ela falou de assuntos que a gente nunca imaginava. Sim. E aí, quando eu quis trabalhar essa literatura dela, é justamente para poder reconhecer e dar uma oportunidade para um conhecimento que muitas vezes ele não é escalar. É um conhecimento muitas vezes engavetado. Sim. Então, compartilhar essas experiências que eu acho que fica como um registro, né, das pra alunas. Mim foi tipo um susto. Eu falei assim, gente, como que eu vou levar isso para a enfermagem? Porque eu não entendi de início. Eu falei assim, mas qual o conceito que a professora quer trazer? Porque a gente faz enfermagem, a gente estava pensando assim, ela vai passar um trabalho voltado para enfermagem, nós vamos falar de medicamentos, alguma coisa assim, né? Mas aí a gente foi pegando um amor pela história. Tipo assim, o meu grupo, por exemplo, a gente falou sobre o museu. Nós conhecemos tanta coisa que da história de Valadares, que assim, acho que poucos conhecem, né? Sim. E saber também que a gente teve a participação do CESP, que foi a primeira organização da enfermagem, assim, pelo Brasil, né?
E a gente saber que a gente tem aqui uma tampa de bueiro, né? Que tem o símbolo aqui em Valadares, então é muito gratificante, que a gente viu que a gente tem importância sim. E é uma relação, além de memória, é uma relação de significado, né? Porque pode ser um objeto ali, mas que tem um significado. Tem uma história. Tem uma história, né? E pouco hoje se fala dessas narrativas, Com né? certeza. E descobrir essas narrativas e conhecer, principalmente quem é da enfermagem, eu acho que é olhar o curso, né, a própria ciência em si, com um olhar diferente, Sim, né? Com certeza. O trabalho dela me lembrou bastante a introdução à enfermagem, quando a gente conhece a Florence, que foi a primeira enfermeira, a história dela. Quando foi a Lili que lecionou pra gente esse conteúdo, quando eu conheci a Florence, eu falei, gente, eu quero ser essa enfermeira. Ela passou um filme pra gente da Florence agora, que como era lá, um filme mesmo. E ela lá, junto com os soldados, sem os medicamentos para cuidar da dor deles, ela sofrendo junto com os soldados, sentindo o que eles estavam sentindo por estar limpando o ferimento daquele, o corte feito pelos inimigos e tudo mais. E a Joana também, quando ela deu esse conteúdo pra gente em relação às vozes do território, o meu tema foi a luta pela terra do Vale Doce. Falei, gente, quem vai lutar pelo Vale do Rio Doce? Já comecei assustando. Falei, quem vai lutar por isso aqui? Mas tudo bem. Não vou julgar porque eu tô aprendendo ainda. Eu só aprendi nesse lugar. Aí eu fui pesquisando, fui montando o trabalho, até que eu descobri os botocudos. Eu não sabia que tinha indígenas daqui. Eu não sabia, eu só conhecia os tupi, aqueles... Aí os botocudos, falei, gente, mas por que botocudo? Eles usavam piercing que índios usam, de uma madeira chamada barriguda, e eles colocavam exatamente no lábio e nas orelhas. Chegava a 12 centímetros aqui na boca, assim, ó, e ficava largo. Aí eles eram chamados de botocudos, porque a boca ficava larga, assim, ó, desse tamanho, assim, ó. E nas minhas pesquisas eu também descobri que quando os portugueses chegaram, eles tinham uma recompensa por um par de orelhas deles. Se conseguisse pegar, ganhava medalha, ganhava dinheiro com o coronel, o que eu achei assim, né? Desde antes, mesma coisa. Valadares só deu continuação na história dele. Acaba que a história vai se repetindo num viés diferente, né? Em ambientes diferentes. Em ambientes com agentes diferentes, mas que reportam talvez o mesmo estigma, né? E vocês, na hora da execução, né? Elas fizeram um trabalho, ela fez num formato Netflix, ficou muito legal. Eu fiz o formato do série? Sério, ficou muito legal. Ficou muito legal. Eu falei, gente, Vikings e luta... Tudo a ver. Aí eu cheguei pra apresentar, né? Coloquei a entrada da série lá. Aí a Joana olhou assim e falou, o que é esse mar aqui caindo? Aí na hora que passou o slide e viu a Lager, tá? A personagem principal do filme lá na capa, ela já sacou a minha ideia e já abriu um sorriso, tipo assim, você tá no caminho certo, continua. E isso é algo até que a gente pode pegar como exemplo, porque os povos originários de outras culturas são mais, assim, mediatizados, como os guerreiros, e os nossos do Brasil, às vezes, são vistos de forma muito pejorativa. Essa conotação do guerreiro, né, até mesmo na própria literatura é falada, é estudado, e nós temos, assim, essa visão dos povos originários, né, uma visão muito mais, assim, secundária, coadjuvante. Eles estavam, legal, passou, né? Passou, que pena. Mas a gente acaba deixando isso, né, assim, esse viés histórico acaba sendo deixado para trás, até mesmo que a gente não consegue reviver isso, né, às vezes na escola ou às vezes na própria graduação. Mas a minha pergunta, Jonathan, é o seguinte. Diga. Você pode também responder. O interessante seria a gente entender que muitas vezes nós, professores, né, a gente tenta utilizar de todos esses repertórios que eu falo, né, repertório sociocultural, que não se perde só no Enem, não se perde só no ensino médio. Eles, assim, são para a vida, né? Você vai escrever um artigo, você vai escrever um resumo, você precisa desses elementos, porque torna o texto, que a gente costuma dizer, muito mais palatável, né? Então, fica muito mais gostoso ouvir e falar, nossa, aquela série. É aquela referência. Interdisciplinaridade, aquela referência, aquele filme. Então, nós, professores, pelo menos assim, eu, né, mas no geral, acredito, nós tentamos passar isso para trazer esse movimento de leitura, né? E para vocês, para você também como ouvinte, mas como leitor também, para vocês, né, trabalhar esses repertórios que vão
Eu não falo que a luta pela terra é um repertório, mas um reconhecimento histórico, né? Um viés diferente. E a gente conseguiu linkar com a enfermagem. Eu acho que isso foi legal. Porque vocês que trouxeram, né? Eu só lancei a ideia e vocês conseguiram. Então, eu acho que isso até, eu falo que é técnica, mas também é a arte de tentar tornar o assunto maleável e palatável, né? Assim, gostoso para aquele que vai nos ouvir ou para aquele que vai, né, ler as nossas obras, assim, né? As nossas obras. Mas para vocês, qual que é o olhar de vocês para disciplina ou para proposta, não só a minha, mas, por exemplo, você citou a professora Lília, que veio com esse filme, que colocou em vocês aí uma ideia, um significado para aquela que desbravou, não desbravou o vale, mas desbravou uma área, né? E tá trazendo um significado. Isso a gente não pode deixar morrer. Então, para vocês, né, como alunas, né, trazer esse viés, que significado tem? E depois para você como leitor. Só pra gente ter as duas... Perfeito. As duas vertentes. Fala aí pra gente. Mas de uma forma super descontraída. É prosa. Né? É prosa. Vamos falar de uma forma, assim, que a gente... Como é que é para vocês trabalhar isso na graduação? Porque muitas vezes o aluno espera que isso seja só o quê? Ensino médio, terceiro ano... E olhe lá. Seja só do período. Exatamente. Foi muito diferente para mim a faculdade. Eu vou explicar isso. Eu achava que a gente chegaria aqui e a gente seria aprendizado só sobre a nossa função, né? Como enfermeira, o que o enfermeiro faz, o que ele deixa de fazer, o que não é da nossa competência. E aí chegar aqui e topar com a Joana, com produção discursiva, um trabalho sobre territórios, que foi muito rico, gente, porque a gente descobriu várias coisas, tanto sobre o museu quanto o carnaval. A gente descobriu também sobre o bairro Santo Assísio, que é um bairro, assim... que ele é rico de informações, porque a gente tem vários tipos de organizações beneficentes que contribuem para o bairro. Que temos lá o Centro de Convivência, né? Que ele ajuda as pessoas, as crianças lá, elas têm um olhar diferente para, por exemplo, para o Natal. Eu acho muito interessante. Lá, as crianças fazem cartas pro Papai Noel. Tem dessas narrativas. Entrega pro lá no Centro de Convivência e cada criança tem um padrinho e esse padrinho dá um presente para essa criança. Essa criança, ela vive uma infância onde que ela tem essa leveza, né? Porque a vida já não é muito fácil. E se a gente tratar tudo na dificuldade, não é fácil e pronto... Entendeu? É muito interessante a gente descobrir sobre isso tudo, né? Ela estava, no dia elas estavam apresentando, acho que foi até a aluna Rose, que eu chamo de Rosita, ela falou assim, Joana, agora, quando eu estiver trabalhando em um posto, eu vou querer entender a história daquele bairro. Então, não é só chegar, eu vou, meu horário acabou, tô indo embora. Não, mas quem são essas pessoas desse bairro, né? O que esse bairro... Que história conta? Que história conta esse bairro? Porque ele não começou do nada, né? Sim. Ele tem uma história. E até nome de rua, né? A gente vê que são homenagens também a moradores antigos. Topar também com a professora Renata, de Ciências do Homem. Um abraço pra Renata, eu amo Renata. Foi muito assim... Uai, o que eu vou aprender em Ciências do Homem? Exatamente. Como assim? Cadê a enfermagem? Ciências do Homem. O que é Ciências do Homem? Ela foi a pergunta que ela fez pra gente no primeiro dia. Foi o primeiro contato da gente aqui na Univale. Então foi, tipo, muito assim, né? E a gente vem aprendendo cada dia que a gente, enfermagem não é só enfermagem, assim, agulha e injeção, não. Né? A enfermagem é todo um contexto. Ela é muito mais do que isso. E é muito legal até. Vou pegar um pouco do que vocês falaram para depois finalizar com a pergunta que a Joana fez. Dessa formação mais completa, porque a graduação na universidade, ela tá formando enfermeiros e enfermeiras, mas vocês não são só a área de atuação de vocês. Com certeza. Porque você ter essa formação completa, esses trabalhos com coisas que vocês nem imaginam que tem referência, moldam a forma como que vocês vão atuar, a forma como que vocês vão conviver. Por exemplo, você citou o caso que você fez uma pesquisa sobre os índios, os botocudos.
pode acontecer um caso de você ter que atender, às vezes, um indígena que nem é da tribo, mas você já vai ter uma visão completamente diferente. Sim. Tipo assim, daquele ser ali, de toda a cultura dele, de tudo que ele carrega. Sim. Então é por isso que eu vejo com muita importância você, dentro desse período de graduação, você ter contato com toda aquela comunidade, aquela sociedade que está ao seu redor, para você se reconhecer e, de fato, ter uma formação mais completa, não só como profissional, mas como ser humano. E um pouco que a professora João estava falando antes sobre até a construção na hora de se inscrever, de você usar outras referências que você tem, às vezes, mesmo até da cultura pop, do seu dia a dia, fazendo pesquisas diárias que você nem imagina que iria pesquisar. É muito bacana na hora de você colocar no texto em si, na parte de escrita, que nem ela diz, porque fica mais leve para a pessoa ler. Sim. Tipo assim, você descobre coisas novas, pega as novas referências, e eu comento isso muito até com o próprio Bob. Alguns textos que ele lê e me manda para mim, alguma coisa eu pego e falo, cara, isso aqui é uma obra de arte, que é um texto sobre um assunto, tipo, sabe, política, só que o cara usa tanta referência que você lê uns 9, 10 parágrafos que você pensa, meu Deus, passou 30 segundos. Então é muito legal colocar isso isso mesmo como prática na hora de se inscrever. Mas o mais legal de todo esse projeto, pelo que eu estou entendendo, é justamente para vocês fazerem pesquisas sobre o local onde vocês estão e descobrir coisas que ninguém imagina. Como, por exemplo, do Museu da Cidade, que ela disse que fez a pesquisa. Assim, eu sei que tem um museu, mas eu mesmo lá nunca fui, porque todo mundo fala assim, nossa, o museu se vai lá, não tem nada. Então você vai deixando de lado. Você joga toda a história da cidade e fica, isso não é tão relevante assim. Eu, antes de fazer esse trabalho, eu falava, nossa, o Museu da Cidade não tem nada. O que eu vou caçar lá? O que eu vou caçar lá? Porque, tipo, deve ter uma velharia, o museu é uma casa pequena, o que pode ter lá de grandioso? E quando a gente foi fazer, a gente teve uma grande surpresa, que a gente viu coisas que a gente nem pensava que existia. E é interessante porque eu acho que o nosso olhar muda, né? E acaba que aí vocês entraram numa perspectiva de vida acadêmica e saem do primeiro período, né, para ir para o segundo com um olhar de vida acadêmica, né? E com uma bagagem que vai adicionar não só na atuação na hora da prática, também na hora do atendimento, que é uma das coisas que a Lília mesmo fala, que é, por exemplo, a tampa que ela achou do CESP, ele era antes do SUS. O SUS só tem 33 anos, o SUS é novinho. Antes do SUS ser implantado, era o CESP que cuidava daqui, que veio lá dos Estados Unidos, sempre Estados Unidos, né? Sempre tem uma história. Sempre tem uma história por trás. E aí, é incrível que com o trabalho dela, conectou com a introdução à enfermagem, que conectou com o citologista, que foi conectando todos os outros conteúdos que eu fui olhando para as professoras e falei, gente, esse trabalho é as outras professoras que deu você para a Joana fazer, que não é possível que a Joana pensou nisso aqui. E, na verdade, assim, é o olhar delas, né? Porque a gente só coloca o tema e vai acompanhando os grupos, né? Sim. E vocês trazerem essas ideias, né, dentro desse viés acadêmico, é ir além daquilo que a gente talvez esperaria de um trabalho que poderia somente citar, contextualizar e sem trazer vivência, né? E aí eu tenho uma pergunta para você agora. Eu adoro, vai lá. Porque você citou nesse exato momento que vocês jogam o trabalho lá e os alunos que vão desenvolvendo. Para você, enquanto professor, como que é ver esse resultado final de algo que você propôs e ver que tem trabalhos assim tão magníficos, tão completos, surpreendentes? Eu na verdade, eu fico assim, né? Eu lanço essa proposta, acompanho, né? Assim, eu gosto de acompanhar meu aluno, disponibilizo acesso, né? Porque eu acho que tem que ter essa relação, né? Aluno e professor, eu falo que é uma relação de amor e ódio. Um dia a gente se ama, um dia a gente se odeia, mas se amar todo dia é loucura. Então, assim, eu fico maravilhada. Eu sou muito coruja dos meus alunos, né? Eu falo dos alunos que já passaram aqui pelo Prosa, né? A Nina, Fabrício, tantos outros alunos que vieram, né? Tem o aluno do Direito, tem o Breno, né? E aí a gente vai se roupando dessas histórias. E eu fico assim, meu Deus, eu não teria tanta ideia para poder passar, tanto quanto vocês trouxeram de novos olhares. Então, assim, quando a gente observa esse olhar, assim, delas, quando elas trazem essas ideias, eu falo, não, é o momento que a gente tem para registrar, porque isso vai virar história, principalmente no Prosa, que é um momento que a gente tem para o aluno discutir, né? É um projeto idealizado pela reitora, mas tem esse viés, né, de trazer essa comunicação, esse olhar mais aberto, né? E vocês terem essa oportunidade de dizer, não, peraí, eu pensei diferente, professora, porque lá no museu eu olhei que tinha
um valor simbólico do CESP, que era antes do SUS, que trouxe isso. Então, essas informações, principalmente para mim, que não sou da área de enfermagem, mas atuo na enfermagem, né, no curso, eu fico maravilhada, porque falando, peraí, realmente, essas meninas pensaram fora da caixa. Sim. Sim. Pode falar, Naquele. E completando o que a Joana falou, é muito assim, é gratificante pra gente. A gente chegar pra professora, não só pra Joana, mas para todas as outras, a Aline, a Ilô, né, que são ótimas também. E falar assim, a gente achou tal coisa, o que a senhora acha de a gente colocar isso? Não, tá certo. E ver aquela coisa, assim, deles terem com a gente essa ligação, de falar, não, vocês estão no caminho certo, induz a gente a querer mais. E, assim, a gente escutou muito esse período, assim, graças a Deus, dos professores, né, que nós somos um período que está sendo destaque, porque a gente tem uma vontade de buscar o mais, não ficar só no básico, sim querer mais, saber mais a fundo, vivência e tudo. Isso é bom, né? Porque como a vida acadêmica, ela não pode estar só restrita à nossa área de atuação que a gente deseja atuar no futuro, né? Imagina se só ficasse na enfermagem, se só ficasse na letra, se só ficasse na fisioterapia. E assim vai. Então, trazer esses assuntos é realmente, né, mudar um pouquinho essa vida acadêmica para vocês. Mas como isso está sendo? Eu acho que é mais interessante falar de vida acadêmica, porque é acadêmico, né? Então, de cabeça pro ar, assim. De cabeça pro ar, porque eu vi de uma realidade que eu não teria acesso à educação. De jeito nenhum. Impossível. Então, quando eu consegui a bolsa e ia estudar enfermagem, eu falei, gente, eu tô chocada, eu tô, assim, maravilhada. Eu fiquei assim. E aí, nós duas, nos primeiros dias, aconteceu que tinha gente que não tinha acesso ao Class. E nós duas estávamos mandando no WhatsApp, ajudando a turma, assim, por ajudar. Aconteceu que veio as eleições de representante de turma e nós duas foi literalmente jogada. A turma falou, tem que ser a Gisele e a Ana Kelly. Não pode ser também. Tem que ser elas. E aí, acabou que a gente tomou frente do primeiro período. E é difícil, mas Muito. assim, é muito bom, por exemplo, a gente fez as camisas agora do curso. É bom ver as pessoas satisfeitas com o nosso trabalho, que a gente está ajudando. Meu celular o dia todo apitando, professor. Você que mesmo me manda mensagem. O dia todo me manda mensagem, sério, vai ser isso hoje, vai ser isso hoje. Eu já acostumei a ter esse contato com o pessoal, porque fora daqui vai ser a mesma coisa, vai ser contato com os pacientes. Sim. Eu não vou poder mudar o meu jeito que eu sou aqui com vocês e chegar lá eu ser seca com o paciente. E é interessante porque vocês estão trazendo as experiências do primeiro período, que é sempre um primeiro período encantador. Eu falo que o primeiro período é o primeiro encontro, então aquilo ali tem que ser encantador. Tem. Se não for encantador, você tem que estar. Eu falo que você tem que se alimentar de todas as emoções do primeiro período para chegar no segundo, terceiro, você aguentar o tranco, né? Você aguentar aquela pressão que é comum, né, Jonathan? É importante viver isso. Sim. As pressões, as nossas lutas, que não é só a luta pela terra, as nossas lutas. Por quê? Porque isso vai construindo o profissional que começa na sala de aula. Sim, a gente fala muito assim de bonito, que a gente tá entusiasmado e tudo, mas também temos as nossas dificuldades. Nossa. Não é assim, não é fácil. Semana de prova só vê a gente chorando pelos corredores. Porque você tá saindo do ensino médio, então você ficou um tempo sem estudar e você vem pra faculdade, você toma um susto. Sim. É muito grande esse susto, porque é totalmente diferente. Não é igual o ensino médio, que você vai lá, o professor corre atrás de você. Dó. Tipo assim, a gente tem toda aquela oportunidade, desperdiça. Na faculdade você já toma um susto, né? É totalmente diferente. Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Principalmente Entendeu, a questão gente? de ficar um tempo sem estudar. Na nossa sala tem, eu acho que umas 3 pessoas mais velhas, que é em média de 40 anos, que elas ficaram, tipo, 10, 12 anos sem estudar, depois que formou o ensino médio. Elas têm dificuldade na prática, mas na hora de apresentar um trabalho, é como se tivesse isso a vida toda, assim, em conversa, como se eu estivesse conversando aqui com a gente. Experiência de vida, né? A Rosita, por exemplo, que você citou, ela dá Cecília. a Cecília, ela dá aulas na apresentação. A gente que é mais novo fica travado e elas conversam como se não estivesse fazendo nada. Jogando conversa fora, assim, falando de um tema.
A gente lá, a gente tenta acolher bastante elas, porque é difícil. Porque, igual elas sempre reclamam com a gente não consegue mandar esse trabalho. O acesso nosso à tecnologia é muito pequeno. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A gente tenta trazer, assim, sempre elas para os nossos grupos, para a gente estar ajudando, para não ficar... Foi uma perda muito grande para a gente, a Edmar sair. Foi mesmo. Nós sentimos muito, porque ela falou que saiu porque ela se sentia... não conseguia fazer as coisas, se sentia mal com não conseguir ter o mesmo ritmo que a gente. Então, aquilo ali despertou a gente para ter mais esse olhar, entendeu? Que acaba que eu acho que também faz parte, né? Acho que a graduação é essas descobertas, né? É bonito ver esse acolhimento, porque, assim, é difícil para todo mundo. Não é fácil. É difícil para todo mundo, mas a gente sabe muito bem que tem algumas pessoas que vão ter mais dificuldade com certas coisas. Então, ter esse abraço de uma turma que é mais jovem, eu acho que é muito motivador para eles fazerem parte. Né, o percurso fica mais leve. Agora, é importante a gente falar disso, mas autorresponsabilidade. Muitas vezes... acho que todo mundo, acho que esse assunto é um assunto muito importante, né? Eu acho que é o que elas também queriam retratar aqui, a questão da autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente vive todas essas pressões e aí a gente fala, não, porque é fulano, não sou eu tô fazendo tudo, eu tenho que, o fulano, o professor, né? Tem que fazer isso, Mas eu acho que eu sempre falo com os meus alunos a questão da autorresponsabilidade, que eu acho que é muito importante. Eu preciso me responsabilizar. Então, até que ponto eu tenho responsabilidade disso, até que ponto que é do outro. Sendo do outro, eu não, né, fico isenta, mas o que é meu, eu preciso dar conta. Como é que é essa questão da autorresponsabilidade no primeiro período de Eu vocês? acho que é algo também que pega bastante pra gente que é representante, porque inicialmente, que foi, tipo, a gente ganhou a eleição e que foi falado, vocês vão ser canal de comunicação entre professor e aluno. Ok. Aí, Fogo cruzado. fogo cruzado, exatamente. A gente fica no fogo cruzado porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A Aline avisou ontem em sala que nós tínhamos que vir mais tarde, né? Vir todas de branco até o sapato, porque nós vamos fazer uma visita na Júlia Soares. Aí ele vai fazer lá uma atividade, um workshop. E aí eu recebi a seguinte mensagem: é pra ir toda de branco? Acontece. Entendeu? Então, tipo assim, aí eu tinha acabado de chegar em casa 11 horas da noite, depois de andar pegar o ônibus, eu falei assim, eu não vou responder essa pessoa porque eu vou ser ignorante com essa pessoa e ela vai ficar chateada comigo. Aí, pouco depois eu peguei o celular, a pessoa pagou a mensagem. Falei, graças a Deus. Graças a Deus você pagou, por quê? E aí, tipo assim, eu acho que nós, como representantes, também como alunas, eu, por exemplo, como eu disse antes, é algo eu e Real estar na faculdade, eu quero abraçar todas as causas junto com as minhas. Só que... Eu sou o freio dela. Ela teve uma época que ela... É importante ter alguém assim. A Gisele, ela vê a responsabilidade como, assim, uma coisa que ela tem que ter responsabilidade não só por ela, mas por todos. Sim. E ela acaba surtando. E eu sou o oposto dela, sou calma demais. Então, acho que, assim, a nossa dupla deu muito certo por causa disso. Sim. Porque, gente, eu sempre falo com ela, a responsabilidade, ela não tem que ser somente nossa. Ela tem que ser de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter responsabilidade. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Não tem como a gente carregar todo mundo, né? E assim, a gente tenta ao máximo olhar e tudo, mas a gente sempre tá pedindo ajuda. Gente, se você tá vendo alguém assim que você vê que tá precisando de ajuda, a gente tem aqui o Espaço A3, que é muito importante e poucas pessoas têm conhecimento. Gente, a gente tem psicóloga aqui para estar nos ajudando. Eu sei que é muito difícil reconhecer que você está precisando, mas o momento que você vê que as suas coisas, a sua rotina tá pesada, é um momento que você vê que realmente você está precisando de pedir ajuda. Às vezes você vai ser um paciente que vai chegar, vai ter uma conversa e vai melhorar, mas às vezes você precisa de um tratamento maior, porque uma coisa mal resolvida na sua infância, ela vem aqui na faculdade, ela vem à tona e te atrapalha muito. Cai seu rendimento na escola, na faculdade. Sim, que é a escola também. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa alta responsabilidade conosco. Não é somente com a matéria, com o curso. É com a gente. Porque se a gente não estiver bem para poder lidar com todo esse mundo novo,
Como que a gente vai fazer? Entendeu? E eu acho que o ponto primordial é realmente a autorresponsabilização, né? E a autorresponsabilidade em si, com aquilo que você delega, né? Aquilo que é delegado para você, como você lida com todas esses desafios, né? A graduação é gostoso, tem muita atividade aqui na instituição, mas é desafiadora. Muitas vezes nos choca com os nossos valores, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e depois é outra. Sim. E eu acho que são essas descobertas. E é muito bonito que essas coisas... Eu acho que o primeiro período tem que ser assim, né, Jonathan? Tem que ser esse amor, essa coisa toda. Tem que ser intenso. Mas tem que ter... Responsabilidade, mas também tem que ter algo avassalador, algo que você fica... Mas passa, isso é bom. Não dá pra se amar 100%. Vai durar Não, até o não. terceiro. Vai durar até o como. segundo período. Chegar no terceiro, acabou. Vai Não, dormir. aí vão ser outros amores, né? Amores mais maduros. Outra vivência, vocês já vão ser outras pessoas experiências. diferentes. Mas que vocês consigam carregar do primeiro período, do segundo também. A cada período que passar, vocês podem guardar alguma coisa para os dias não tão bons. Então, vai ter um momento que você vai guardar aquela memória ali, vai passar esse tempo, você vai falar, nossa, realmente, olha, não tô gostando dessa aula, dessa disciplina, minhas outras não estão boas, mas peraí, eu escolhi estar aqui. Se eu eu sempre falo com os meus alunos, é o seu sonho? Aí eu não falo, então você abraça esse sonho, porque você escolheu estar aqui, ninguém foi lá na sua casa É verdade. buscar. É você que está traçando esse sonho, que está vivendo esse sonho. Um sonho sem luta também não é muito um sonho. Por isso que a Sim. gente fala dos vozes do território, pra gente lembrar que também somos essas vozes. Somos, né? com certeza. Com certeza. E Gente. muitas vezes os percalços que dão sentido, né? É. Porque você passa por tantas coisas, chega um momento que você fala, eu não passei por isso tudo à toa. Ou então a gente fala assim, será que eu passei isso mesmo? Será que eu aumentei? É. Realmente. Tem Né? coisas que a gente dá uma proproporção muito maior do que é. Depois que passa, você fala, meu Deus, né? Eu tinha medo da primeira prova da Joana, como assim? Uma prova fácil, né? Assim, não é tão fácil, não, mas dentro da medida. Mas, gente, eu queria muito agradecer essas alunas maravilhosas, tá? Eu escolhi essas alunas porque elas realmente representam, né, a enfermagem, tem uma responsabilidade, um carinho com o curso, com a instituição. Eu acho que isso tem que ser registrado, porque vai passar um tempo, vocês vão sair da instituição, vão ser enfermeiras, onde quer que desejarem. Com certeza. Eu sempre Vocês vão conto poder pra lembrar Gisele disso. que o meu sonho era fazer aqui. É verdade. Eu fiz a prova, eu consegui em outros lugares, mas o meu sonho era fazer aqui. Então eu lutei para estar aqui. Conta por quê? A minha família toda se forma aqui. Então é Que muito bacana. importante para nós se formar aqui. E eu, desde pequena, eu venho vendo meus primos se formarem aqui e falar muito bem da Univale. Então, tipo assim, eu não queria outro lugar. Eu Bom. demorei para estar aqui. Então, eu dou valor a cada momento que eu estou aqui. Aí tem muita gente que pergunta, você se joga para fazer tudo, quer aparecer? Não é querer aparecer, é porque o meu sonho era estar aqui. E eu não quero perder um momento. Se eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu vou estar aqui. É igual hoje de manhã, eu fui tirar foto pro site da Univale. Aí. Eu tava nessa jornada também. Eu tirei fotos pra Univale. Isso é bom, porque é um registro, né, que vale a pena. Porque daqui a um pouco, né, a gente vai estar distante, ou eu vou estar contando, vocês vão estar vivendo isso aqui. E quando a gente pode registrar, eu acho que é importante e valoriza as nossas próprias memórias, né? Com certeza. E eu gostaria de agradecer muito a vocês pela Obrigada. participação, pela partilha, por trazer ideias tão boas para a gente poder registrar, né, em formato de videocast, Sim. né? E registrar isso, porque daqui a um tempo a gente vai se ver e falar, nossa, olha como é que eu era. Nossa, olha a minha fala. Meu Deus, eu gostava disso. Eu falava assim. E aí a gente vai se Até ver o numa que proporção diferente. o Bob Elton falam do Elipse, que é o nosso outro podcast, que fala que é um registro histórico das coisas que acontecem na Univale na cidade. O PROS é um registro histórico do que acontece dentro da academia com os Verdade, alunos. Né? verdade. Daqui a E- 10 anos vocês, E- já dentro da carreira, e- pegam e falar, meu Deus, olha lá no primeiro Verdade. período. E eu falo assim, né? Eu gosto muito da fala de Guimarães Rosa, que diz o seguinte: nós mudamos a todo instante. Não tem ninguém pronto e ninguém
que não muda mais. Então, que bom que a gente muda e que a gente percorre, a gente percorre esse caminho de uma forma que a gente pode compartilhar essas vivências e trazer essas memórias para os outros também. Saber aproveitar as nossas... saber aproveitar tudo que a gente pode fazer, né? Tudo que é oferecido a nós. Porque isso que é muito importante, passa tão rápido. Passa tão rápido. Então, você deixar de fazer alguma coisa porque você ficou com vergonha ou por timidez, é triste, né? É desbravar essa enfermagem, né? É triste mesmo. Mas muito obrigada mesmo a vocês. Eu espero que vocês também voltem, tá? Podem traçar metas e também traçar pautas. Eu falo metas porque você pode aí pensar em vários assuntos para poder trazer pra gente, para poder discutir. E também o PROS é o nosso momento, né? O momento do nosso acadêmico, do universitário. Esse lugar aqui é aberto a vocês sempre. Cadeira cativa, né, não, Jonathan? Com certeza. Agradecer a participação de vocês, parabenizar pelo trabalho, desejar boa sorte na jornada. Obrigada. E como a Joana disse, aqui é um espaço aberto, um espaço dos estudantes. E quando quiserem voltar no PROS, a gente está sempre por aí. Sempre. Aí tem um simpósio aí ano que vem. Beleza. Que elas já estão escrevendo, por sinal. Caramba, agora eu vi. Viu? Já. Antes de todo mundo. Nossa Vocês estão Senhora. escrevendo. certeza. A aprovação já veio. Com tanto Já falei antecedente, com a já veio. Gisele que ela vai ter uma competidora à altura, né? Vocês juntas, É uma contra a outra. Cada uma fazer o seu. Quando a Joana apresentou o resumo científico pra mim, eu gosto muito de ler e escrever, eu sempre gostei. Aí eu olhei assim, ela falando que é negócio, eu falei, gente, o que é isso? Eu não entendi nada. Aí a gente foi montar o seminário integrador com você e com a Nini, ela ajudou a gente a montar, eu falei, gente, é isso. E eu montei um resumo por fora, que ela teve acesso, que futuramente vai publicação, se Deus quiser, que é sobre o uso de tecnologia para a criação de relacionamentos. Que eu vejo que hoje em dia, você não sai com uma pessoa, você não sai só você e ela. Vocês levam o celular, você fica o tempo todo no celular. Ah, lá é interessante. Em vez de conversar, de criar aquela conexão, tá conexão via Bluetooth. A pessoa tá lá à toa. E aí o texto tá muito bacana. É interessante. E a Ana Kelly também tá escrevendo, então acho que trazer essas... Eu acho que, igual eu falo, né? A gente escreve, pra gente escrever com calma, a gente tem que trabalhar com antecedência. Com certeza. Na hora, ninguém produz nada, né? Sim. Então, trazer esses resumos e publicar, porque eu acho que quando é bom a gente tem que deixar todo mundo sabendo. Exatamente. É isso, agradeço Beijo, a participação então. de todos. Jonathan, Um abraço a obrigada por todos. hoje. Obrigada, viu, gente, pelo convite. E você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Mais uma vez, desde sua interação aí, sua participação com a gente. E aguardamos vocês no próximo episódio do Prosa Acadêmica. Um abraço. Beijo, gente. Até a próxima, viu?